Segundo meu pai, quando era mais jovem, hoje ele está com quase 70 anos de idade. Ele tinha acabado de conhecer a minha mãe e começou a namorá-la. Na época, meu pai tinha pouco tempo que entrara no exército. E geralmente ele ia ao encontro de minha mãe após o serviço, e isso foi na cidade de Santarém, no Pará. A cidade na época era pequena, então para onde quisesse ir, poderia ir a pé, sem medo ou preocupação. Isso no início dos anos 70. Mas tinha um porém. Para meu pai chegar à casa de minha mãe, era preciso passar pelo cemitério que fica no centro da cidade, tanto para ir quanto para voltar. E esse cemitério existe até hoje. E justamente na avenida principal da cidade, onde acontecem os eventos de carnaval e de 7 de setembro. Meu pai quase todas as noites ia ver a minha mãe, mas sempre passava pelo cemitério, digo, na frente dele. Até um dia, minha avó, mãe do meu pai, pediu que naquele dia ele não saísse da cidade, pois sentia algo ruim dentro de si. Meu pai só fez rir e saiu. Naquela noite, o tempo passou rápido, que ele não viu que já era de madrugada, tipo 1 da manhã. E ele, preocupado porque cedo estaria de pé para ir trabalhar, se despediu da minha mãe e seguiu o seu destino. Quando chegando próximo do cemitério, de longe avistou uma mulher de branco, de cabelos longos, sentada na calçada em frente ao portão do cemitério. Quando ele passou por ela, sentiu um grande arrepio e medo. A olhou e deu boa noite para a moça, que nem a cabeça levantou e nem respondeu. Papai, intrigado, ficou olhando para ela até dobrar a esquina do cemitério e entrar numa parte da outra rua pouco iluminada. Foi quando ele sentiu que algo o estava seguindo. Quando olhou para trás, era justamente a dita moça. Ele parou, olhou para ela e perguntou se estava tudo bem. As ruas estavam completamente desertas. Foi quando ele pegou um baita susto, que a mulher simplesmente cresceu na frente dele. Do nada, tinha mais de 2 metros de altura e foi na direção dele andando bem devagar, como se estivesse arrastando os pés. Meu pai correu desesperado ao ver aquilo e sempre olhava para trás. E por incrível que pareça, a moça continuava seguindo ele. Ao chegar na casa dele, meu
pai, aos gritos e muito assustado, pedia: pelo amor de Deus, abra a porta, quase arrombando a mesma. Minha avó abriu e meu pai caiu nos braços dela, muito assustado. E quando ele apontou para fora, minha avó ainda viu a dita moça parada na esquina e simplesmente sumiu do nada. Minha avó ainda lembrou ao meu pai que tinha pedido para não ir e mesmo assim ele foi. E desde aí, meu pai procurou um outro caminho alternativo e mais longo para encontrar a minha mãe. Agora sim, né? O meu pai era um cara muito descrente, muito cético. Ele não era de acreditar em qualquer coisa. Meu pai, ele sempre foi um cara muito sério, muito compenetrado. Por isso que eu acredito quando ele, por isso que acreditei quando ele contou, né? Porque meu pai, ele é um cara que leva as coisas muito a sério. E foi interessante ele contando que era um trajeto dele, né? Toda vez ele ia e voltava passando na frente desse cemitério, que fica exatamente bem no centro da cidade, na avenida principal, onde acontece o carnaval, desfile das escolas de samba, desfile de setembro, os eventos mais marcantes da cidade passam justamente nessa avenida. E esse cemitério é justamente nessa avenida. Então, ele caminhava da casa dele até a casa da minha mãe, que não era tão longe, né? Nos anos 70 não era tão grande, a cidade não era tão grande, Santarém não era tão grande. Então dava para ele, depois do trabalho, né, ele ir lá com ela. E ele voltava sempre a pé para a casa dele, que não tinha tanto perigo. E nesse dia que ele resolveu ir na casa da minha avó, da mamãe, a minha avó pediu para que ele não fosse, porque ela sentiu, não estava se sentindo bem, e ela sentiu que alguma coisa não ia sair legal, né? E ele só fez rir e foi embora, né? E tá, lá namorando lá com a mamãe empolgado, quando ele viu, já estava tarde, porque meu pai ele levantava de madrugada para poder ir para o exército, né? Então, ele na agonia pegou, se despediu tal e foi andando. E ele sempre voltava para casa dele cedo, né, antes da meia-noite. E nesse dia era 1 hora, um pouco mais de 1 hora da manhã. Então ele estava bem apressado. E foi quando ele caminhando na principal, que passa justamente onde está o cemitério, que ele viu uma moça sentada na calçada. Só que, distante ainda, ele percebeu, ele viu pela fisionomia que era uma mulher, né, de branco, sentada na calçada, na frente do portão do cemitério. E quando ele passou na frente dela, ela não levantou a vista, ela ficou de cabeça baixa, ele deu boa noite e ela ignorou. Foi quando ele pegou a esquina, né, dobrou a esquina, e a outra rua não era tão iluminada. E ele continuou seguindo. E como o cemitério ele pegava toda uma quadra, é uma quadra imensa, então ele pegou a lateral do cemitério e continuou seguindo. Quando ele sentiu que tinha alguma coisa seguindo ele, ele pressentiu isso. Quando ele olhou para trás, ele viu justamente essa mulher. Parece essa história do chamado, né? Que quando ele viu aquela mulher seguindo ele, sempre de cabeça baixa, e do nada aquilo cresceu. Ele mesmo diz assim, aquilo chegou a ter 2 ou um pouco mais de 2 metros de altura. E ela não andava, ela se arrastava, né? Como se tivesse com os pés machucados, tal. E aquilo ali encheu ele de medo, de pavor, né? Porque ele mesmo disse assim, eu não sou de me assustar com qualquer coisa. E meu pai realmente não é de se assustar, ele é um cara muito, muito compenetrado. E aquilo mexeu muito com ele, que o coração dele acelerou, ele ficou arrepiado, quando ele viu que aquilo na frente dele, tipo assim, uma moça de 1,60 m, passou a ter mais de 2 metros de altura. E ele passou a não mais andar, a correr desesperadamente, porque ele não sabia o que era aquilo. E por incrível que pareça, por mais que ele corresse,
aquilo estava bem perto dele. Foi quando ele chegou na casa da minha avó já desesperado, abre a porta, mãe, abre a porta. E isso, quando minha avó viu, ele se jogou nos braços dela, ele estava aos gritos, meu pai estava aos gritos. E ele se jogou nos braços dela, e ele apontou para fora, que ele não conseguia mais, de tão cansado, angustiado, assustado, que ele apontou para fora. Que quando ela olhou para fora de casa, assim, na esquina da rua, ela viu uma mulher na esquina, né, de cabeça baixa, e aquilo sumiu. Foi quando ela disse assim, eu falei para você não sair. E ele não conseguia expressar, ele não conseguia falar de tão assustado que ele estava. Que foi preciso ele tomar água, se recompor. E no outro dia que ele foi contar o que aconteceu. Quantas vezes ele fez isso de novo? Nunca mais. Meu pai precisou tomar já um outro caminho para que ele fosse encontrar a mamãe. Né? Porque pelo cemitério ele não tinha mais coragem. Né? Então, assim, eu quando passava pelo cemitério, né, eu até, toda vez eu lembrava desse relato e ficava com medo. Porque não é de qualquer pessoa que você estava ouvindo, mas sim eu ouvi do meu próprio pai um relato dele, né, coisa que é difícil de ele contar algo que ele presenciou, porque meu pai, como eu falei, ele é um cara muito, muito discreto.